Olá, graça e paz. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, nesse momento maravilhoso da leitura da palavra do nosso bom e fiel Senhor. Como é bom saber que eu não estou lendo sozinha a Bíblia, mas é bom estar acompanhada. Que momento gostoso de ler com você a palavra de Deus. Hoje eu fiquei de ler para vocês a autoria e data do livro de Levítico. Então vamos lá. A tradição acredita a Moisés a autoria de Levítico. De fato, a atribuição é apropriada, uma vez que o livro é uma coletânea de instruções transmitidas por Deus a Moisés, para que ele, por sua vez, as transmitisse ao povo. Exceto breves relatos históricos, como os dos capítulos 10 e 24, todo o livro é uma reunião de regras que o humano legislador recebeu do Supremo Legislador. Levítico é a continuação de Êxodo. A data precisa em que as leis foram entregues por Deus a Moisés não é informada. Algumas foram dadas no encontro de Deus com Moisés no alto do monte, na cordilheira do Sinai. Outras foram posteriores à medida que foram sendo necessárias na condução do povo. O livro de Levítico tem como período histórico de produção os anos entre a saída do Egito e a chegada à terra de Canaã. Seu lugar é o deserto em torno de Sinai, ou do Sinai. Tá, então hoje nós lemos a data e autoria do livro de Levítico. Estou muito feliz porque nós estamos agora com mais pessoas aqui participando do sorteio, a Vânia Leal e a Maria Hilda, lá de Pochorel, a Maria Hilda de Pochorel. A Vânia, se não me engano, mora em Uberlândia, né? Gente, que coisa legal, que coisa boa que vocês estão participando conosco aqui ativamente. Que delícia ter vocês conosco. E é muito bom mesmo saber que vocês estão participando. Não, acho que a Vânia é de Tuiutaba, né, Vânia? Se não me engano, eu estou confundindo com a Clésia. A Clésia que mora em Uberlândia. Gente, tem pessoas querendo participar do sorteio. Gente, é muito simples. Eu tô dando de graça aí para vocês. Participem aí, gente. A Zilda, lá do Amapá, a Terezinha, participem. Eu deixei aí nos comentários no canal para vocês. Aí como participar, tá bom? Inclusive tá o meu WhatsApp, porque preciso do meu WhatsApp para que vocês participem do sorteio. E se você tá ouvindo agora a mensagem, quer participar do sorteio, mas não tem o meu WhatsApp para responder, eu vou passar agora para vocês, sem problema algum. 64, que eu estou em Goiás, tá? Tem o 17 também. Se alguém passar para você um com o início 17, também é meu WhatsApp, só que ele é só o WhatsApp. Esse é telefone e WhatsApp. Então anote aí. 64 99615 1809. Beleza? Então vamos que vamos. Hoje nós leremos fevereiro, dia 17, porque hoje é sexta-feira. Chegou a sexta-feira que tantos almejam, né? E a gente fica querendo também que chega logo a sexta-feira para vir logo domingo para a gente ir para a casa do Senhor, né? Que é uma alegria, um contágio poder encontrar ou reencontrar com os irmãos na semana, né? Muitos deles a gente só encontra no domingo. Isso é fantástico, né? Vamos à leitura. Hoje nós leremos Levítico, capítulo 4, do versículo 1 até o capítulo 5, versículo 19. Então, vem comigo para a leitura, eu, você e o nosso bondoso Deus. Então, o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. É isto que devem fazer aqueles que pecam sem intenção, quebrando algum dos mandamentos do Senhor. Se o sacerdote ungido pecar, trazendo culpa sobre todo o povo, apresentará ao Senhor um novilho sem defeito como oferta pelo pecado que cometeu. Trará o novilho perante o Senhor à entrada da tenda do encontro, colocará a mão sobre a cabeça do animal e o matará diante do Senhor.
O sacerdote ungido levará um pouco do sangue do novilho para dentro da tenda do encontro, molhará o dedo no sangue e com ele aspergirá 7 vezes diante do Senhor, em frente à cortina interna do santuário. Em seguida, o sacerdote colocará um pouco do sangue nas pontas do altar de incenso perfumado que está na presença do Senhor, dentro da tenda do encontro. O restante do sangue do novilho ele derramará na base do altar do holocausto, à entrada da tenda do encontro. Depois, removerá toda a gordura do novilho a ser apresentado como oferta pelo pecado, incluindo a gordura que envolve os órgãos internos, os 2 rins, a gordura ao redor deles, perto dos lombos e o lóbulo do fígado. Removerá todas essas partes junto com os rins, como se faz com os animais apresentados como oferta de paz, e queimará tudo no altar do holocausto. Mas o que restar do novilho, o couro, a carne, a cabeça, as pernas, os órgãos internos e os excrementos, ele tomará e levará para um lugar cerimonialmente puro, fora do acampamento, onde são jogadas as cinzas. Ali, sobre um monte de cinzas, queimará os restos num fogo feito com lenha. Se toda a comunidade de Israel pecar, quebrando algum dos mandamentos do Senhor, mas não se der conta disso, ainda assim será culpada. Quando perceber seu pecado, o povo trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará à entrada da tenda do encontro. As autoridades da comunidade colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho e o matarão diante do Senhor. O sacerdote ungido levará um pouco do sangue do novilho para dentro da tenda do encontro, molhará o dedo no sangue e com ele aspergirá 7 vezes diante do Senhor, em frente à cortina interna. Em seguida, colocará um pouco do sangue nas pontas do altar que está na presença do Senhor, dentro da tenda do encontro. O restante do sangue do novilho ele derramará na base do altar do holocausto, à entrada da tenda do encontro. Depois removerá toda a gordura do novilho e a queimará no altar. Como se faz com o novilho apresentado como oferta pelo pecado. Desse modo, o sacerdote fará expiação pelo povo e eles serão perdoados. Então o sacerdote tomará o que restar do novilho, levará para fora do acampamento e o queimará ali, como se faz com a oferta pelo pecado. Essa oferta é pelo pecado de toda a comunidade de Israel. Se um dos líderes do povo pecar, quebrando algum dos mandamentos do Senhor seu Deus, mas não se der conta disso, ainda assim será culpado. Quando perceber seu pecado, o líder apresentará como oferta um bode sem defeito. Colocará a mão sobre a cabeça do bode e o matará diante do Senhor, no mesmo lugar onde são mortos os animais para os holocaustos. É uma oferta pelo pecado. O sacerdote molhará o dedo no sangue da oferta pelo pecado e colocará nas pontas do altar do holocausto. O restante do sangue ele derramará na base do altar. Em seguida, queimará no altar toda a gordura do bode, como se faz com a oferta de paz. Desse modo, o sacerdote fará expiação pelo líder e ele será perdoado. Se outra pessoa do povo pecar, quebrando algum dos mandamentos do Senhor, mas não se der conta disso, ainda assim será culpada. Quando perceber seu pecado, ela apresentará como oferta pelo pecado uma cabra sem defeito. Colocará a mão sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado e o matará no mesmo lugar onde são mortos os animais para os holocaustos. O sacerdote molhará o dedo no sangue e o colocará nas pontas do altar do holocausto. O restante do sangue ele derramará na base do altar. Em seguida,
removerá toda a gordura da cabra, como se faz com a oferta de paz, e a queimará sobre o altar, como um aroma agradável ao Senhor. Desse modo, o sacerdote fará expiação pela pessoa e ela será perdoada. Se alguém trouxer uma ovelha como oferta pelo pecado, deverá ser sem defeito. A pessoa colocará a mão sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado e o matará no mesmo lugar onde são mortos os animais para os holocaustos. O sacerdote molhará o dedo no sangue da oferta pelo pecado e o colocará nas pontas do altar do holocausto. O restante do sangue ele derramará na base do altar. Em seguida, removerá toda a gordura da ovelha, como se faz com a gordura do cordeiro, apresentado como oferta de paz, e a queimará no altar, como oferta especial apresentada ao Senhor. Desse modo, o sacerdote fará expiação pela pessoa e ela será perdoada. Se alguém for chamado para testemunhar a respeito de algo que tenha visto ou que seja de seu conhecimento, mas se recusar a fazê-lo, comete pecado e deverá ser castigado por causa de seu pecado. Se alguém, mesmo sem saber, tocar em algo cerimonialmente impuro, como o cadáver de um animal impuro, seja um animal selvagem, um animal doméstico, ou um animal que rasteja pelo chão, quando perceber o que aconteceu, deverá reconhecer sua contaminação e culpa. Se alguém, mesmo sem saber, tocar em algo que o torne impuro, quando perceber o que aconteceu, deverá reconhecer sua culpa. Se alguém, mesmo sem saber, fizer um voto impensado de qualquer tipo para o bem ou para o mal, quando perceber a imprudência do voto, deverá reconhecer sua culpa. Quando alguém perceber sua culpa em qualquer um desses casos, deverá confessar seu pecado. Como castigo pelo pecado, trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho. É uma oferta pelo pecado com o qual o sacerdote fará expiação pelo pecado da pessoa. Se a pessoa não tiver recursos para oferecer uma ovelha, trará ao Senhor 2 rolinhas ou 2 pombinhos como castigo pelo pecado. Uma das aves será para a oferta pelo pecado e a outra para o holocausto. Ela as entregará ao sacerdote, que apresentará a primeira ave como oferta pelo pecado. Ele torcerá o pescoço da ave, mas não arrancará a cabeça. Em seguida, aspergirá os lados do altar com um pouco do sangue da oferta pelo pecado e deixará o sangue restante escorrer para a base do altar. É uma oferta pelo pecado. Depois disso, o sacerdote preparará a segunda ave como holocausto de acordo com a forma prescrita. Desse modo, o sacerdote fará expiação pelo pecado da pessoa e ela será perdoada. Se a pessoa não tiver condições de oferecer sequer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, trará 2 litros de farinha da melhor qualidade como oferta pelo pecado. Uma vez que é uma oferta pelo pecado, não misturará azeite com a farinha, nem acrescentará incenso. Trará a farinha ao sacerdote, que pegará um punhado como porção memorial e queimará a porção no altar, sobre as ofertas especiais apresentadas ao Senhor. É uma oferta pelo pecado. Desse modo, o sacerdote fará expiação por aqueles que forem culpados de algum desses pecados, e eles serão perdoados. O restante da farinha será do sacerdote, como se faz com a oferta de cereal. O Senhor disse a Moisés: se alguém cometer um delito religioso, violando mesmo sem intenção algum mandamento sobre as coisas consagradas do Senhor, deverá trazer ao Senhor uma oferta pela culpa. A oferta será um carneiro sem defeito do seu próprio rebanho, calculado em prata de acordo com o ciclo do santuário. A pessoa pagará uma indenização referente ao delito religioso que cometeu, com um acréscimo de 1/5 do valor. Quando entregar o pagamento ao sacerdote, ele fará expiação pela pessoa com o carneiro sacrificado como oferta pela culpa, e ela será perdoada. Se alguém pecar quebrando algum dos mandamentos do Senhor, mesmo que não tenha consciência do que fez, é culpado e será castigado por causa do seu pecado.
Como oferta pela culpa, trará o sacerdote um carneiro sem defeito do próprio rebanho, devidamente avaliado. Desse modo, o sacerdote fará expiação pelo pecado não intencional que a pessoa cometeu e ela será perdoada. Essa é uma oferta pela culpa, pois a pessoa certamente se tornou culpada diante do Senhor. Gente, parece muito estranho o livro de Levítico, mas tudo isso aqui nos remete a Cristo, né? O sangue que nos liberta do pecado. Só o sangue pode libertar do pecado. Vocês veem ali que tudo é a base do sangue. Se você quer entender melhor o livro de Levítico, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem um canal no qual eles estão dando na Escola Bíblica Dominical a lição sobre Levítico, estão estudando o livro. Então, você gosta de ir na sua escola dominical, deve ir, né? Eu, pelo menos, não falto. E é no mesmo horário, por volta de 9h15. Mas fica gravado no canal deles. Então, domingo passado já começou. Você pode assistir e acompanhar. Agora que nós estamos lendo o livro de Levítico, você pode acompanhar as explicações do pastor, que tem muito gabarito, bem melhor do que eu, muito melhor do que eu. Eu não sou ninguém, né? Diante desses pastores que têm um conhecimento e eu falta de querer, de estudar, de buscar mais muitas vezes, né? Eu não tenho, e a minha cabeça também não alcança a cabeça deles, né? Então, eu te aconselho, procura o canal IPP-TV, que chama o canal IPP-TV, e você pode acompanhar lá, é só pesquisar, na pesquisa você colocar o estudo de Levítico, tá? Eu tenho certeza que vocês vão gostar de acompanhar ali. Pastor, o reverendo Arival Dias. Então vamos lá. Marcos 2, 13, de 3 até 3 a 6, né? Marcos capítulo 2, do versículo 13 até o capítulo 3, versículo 6. Em seguida, Jesus saiu outra vez para a beira do mar e ensinou as multidões que vinham até ele. Enquanto caminhava por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde se coletavam os impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Levi se levantou e o seguiu. Olha Jesus chamando você também pelo seu nome, né? Quantas pessoas nós temos aí? Serene, Adélia, Leila, Paulinha, Vânia, olha, não vou conseguir lembrar, Carmen Lúcia, Midian, eu não vou conseguir lembrar o nome de todo mundo, né, Tânia, e depois vou ficar devendo aí para quem eu não falei o nome, mas amo todos vocês. Lídia, Adélia, já falei, né? A Adélia saiu no lucro, saiu 2 vezes, 3, né? Que eu acabei de falar de novo. Mas tantas pessoas que têm seguido o nosso canal eu sim, né, lá de Londrina, e Deus está chamando, gente. Segue para fazer a obra, gente. Tem muita coisa para fazer. E você tá só indo na igreja? Tá só assistindo culto? Assistindo culto, a gente participa do culto, já não assiste. Você vai para a igreja participar do culto, você vai falar com aquela pessoa que ninguém conversou, que ninguém cumprimentou. Pede a Deus discernimento, pede a Deus a você sensibilidade do Espírito para conversar com a pessoa certa na hora certa ali. Deus quer te usar, minha irmã, meu irmão, Hélio. Deus quer te usar na casa do Senhor. Não fique parado. Ele está chamando, assim como ele chamou Levi, segue-me. E Levi se tornou o quê? Um dos discípulos de Jesus. Levi é Mateus, que escreveu o livro de Mateus. Mais tarde, na casa de Levi, Jesus e seus discípulos estavam à mesa acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e outros pecadores, pois eram muitos os que o seguiam. Quando alguns fariseus, mestres da lei, viram Jesus comer com cobradores de impostos e outros pecadores, perguntaram a seus discípulos: por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? Ao ouvir isso, Jesus lhes disse: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Se Deus tivesse vindo para chamar justos, eu não estaria aqui lendo a palavra. Porque, como Paulo, eu também me coloco como a principal pecadora, né? E Deus teve misericórdia de mim e ainda tem tido.
Certa vez, quando os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, algumas pessoas vieram a Jesus e perguntaram: por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar como os discípulos de João e os discípulos dos fariseus? Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Não podem jejuar enquanto o noivo está com eles. Um dia, porém, o noivo lhes será tirado e então jejuarão. Além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando pano novo. O pano novo encolheria e a roupa velha ia rasgaria, deixando um buraco ainda maior. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O vinho os arrebentaria e tanto o vinho como os recipientes se estragariam. Vinho novo precisa de recipientes novos. Num sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos de cereal, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: por que seus discípulos desobedecem à lei colhendo cereal no sábado? Veja a questão do sábado que eu falei para vocês, que Jesus vem aqui para esclarecer que o povo estava colocando o sábado em primeiro lugar do que Deus, né? Jesus respondeu: vocês não leram nas Escrituras o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus nos dias em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer e os deu também aos seus companheiros. Então Jesus disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e notou que havia ali um homem com uma das mãos deformada. Os inimigos de Jesus o observavam atentamente. Se ele curasse a mão do homem, planejavam acusá-lo, pois era sábado. Olha para vocês verem como para eles o sábado estava sendo endeusado. Quando alguma coisa supera a Deus na vida das pessoas, Deus vai dando um jeito de trabalhar isso, né? Igual mesmo o próprio tabernáculo, as coisas do tabernáculo, a arca da aliança, tudo começou a ser endeusado e Deus foi dando um jeito de eliminar isso e trazer o povo para a realidade. Então Jesus disse ao homem com a mão deformada: venha e fique diante de todos. Em seguida, voltou-se para seus críticos e perguntou: o que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Eles ficaram em silêncio. Jesus olhou para os que estavam ao seu redor, irado e muito triste pelo coração endurecido deles. Então disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. No mesmo instante, os fariseus saíram e se reuniram com os membros do partido de Herodes para tramar um modo de matá-lo. Matar porque estava fazendo bem. Infelizmente, a gente vê muito disso no nosso país. Salmos 36, dos versos 1 a 12. Ao regente do coral, Salmo de Davi, servo do Senhor. O pecado do ímpio sussurra ao seu coração. Ele não tem o menor temor de Deus. Em sua cega presunção, não percebe quão grande é sua perversidade. Tudo o que diz é distorcido e enganoso. Não quer agir com prudência nem fazer o bem. Mesmo à noite trama maldades. Suas ações nunca são boas e não se esforça para fugir do mal. Teu amor, Senhor, é imenso como os céus. Tua fidelidade vai além das nuvens. Tua justiça é como os montes imponentes, teus decretos como as profundezas do oceano. Tu, Senhor, cuidas tanto das pessoas como dos animais. Como é precioso o teu amor, ó Deus! Toda a humanidade encontra abrigo à sombra de tuas asas. Tu os alimentas com a fartura de tua casa e deixas que bebam de teu rio de delícias. Pois és a fonte de vida, a luz pela qual vemos. Derrama teu amor sobre os que te conhecem, concede justiça aos sinceros de coração. Não permitas que os arrogantes me pisoteiem, nem que os perversos me empurrem. Vejam, caíram os que praticam o mal, foram derrubados e nunca mais se levantarão. Provérbios 10, versículos 1 e 2. Os provérbios de Salomão. O filho sábio alegra seu pai.
O filho tolo entristece sua mãe. As riquezas de origem desonesta não têm valor duradouro, mas uma vida justa livra da morte. Encerramos nossa leitura com a bênção de Deus nas nossas vidas. Quando nós lemos a palavra de Deus, passamos a ter um conhecimento do nosso Deus, passamos a adquirir um pouco mais de sabedoria. Agora nos cabe colocar em prática o que nós temos lido, não é verdade? Não basta ler. Nós temos uma luta diária pôr em prática a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Comece pondo em prática. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, em nome de Jesus. Amém? Deus é bom, Deus é justo e bom, ou bom e justo. Que Deus abençoe você grandemente neste final de semana. Vamos?